Então, eu não tô dizendo aqui que, nossa, ela quer que eu ame, né, os meus pais, ou então fale com eles, né? Às vezes um pai fez um monte de coisa errada comigo, enfim, que eu tenho que manter um contato. Não é isso, né? Não tô falando para você fazer isso, mas você viver essa harmonia dessa relação dentro de você. Claro, se você conseguir se harmonizar, né, com os pais de forma externa, numa relação, ok. Mas também, quando a gente fala em relações conflituosas, a gente não fala só naquela relação externa, né, do contato ali. A gente fala de uma questão interna, de uma relação conflituosa dentro da gente, né? E tanto essa relação conflituosa dentro como fora, ela afeta as relações nossas, pessoais e profissionais, e outras relações amorosas também, tá? O que é importante? Primeiro, se você vive com seus pais, né, é importante os pais terem aquele olhar de qual a idade do meu filho, qual a fase do meu filho. E o filho também tem em mente a fase do pai, né? Então, mais uma vez, aqui é o exercício de uma relação, de uma conscientização de empatia ali com o próximo, né? Então, o pai olhar e pensar, qual que é a fase desse meu filho? Ele está na fase da infância? Ele está na fase da adolescência? Ele está numa fase adulta, né? Qual que é o período? O que ele está passando, né? É uma fase que ele está conhecendo o mundo ao redor, né? A infância, né? Aprendendo a falar, não está aprendendo. Qual é a dificuldade, né, do meu filho nessa fase? Vamos para a fase de adolescência. Qual que é a dificuldade do meu filho nessa fase de adolescência, né? Ele está reconhecendo, na verdade, ele está é um mundo novo para ele, né? Então ele está conhecendo a identidade dele, seja a identificação, a orientação sexual dele, uma fase de descobertas, né? A fase muito de contato ali com os pares, os amigos, a fase da escola, né? Muitas vezes muda de uma escola para outra, né? Então essa fase de adaptação, né? Da descoberta do corpo, né? Daquela necessidade de se voltar para dentro, né? Se interiorizar muito, da busca da individualidade, da busca da identidade, né? A fase das crenças, da cultura, da moda, né? Qual que é a fase, né, que ele está passando? Depois é uma fase adulta, né? Uma fase que ele está buscando uma colocação no mercado, ou é uma transição de carreira, ou ele acabou de casar, ou ele acabou de formar sua família. Qual que é a fase, né? Porque às vezes você pai, tá tendo uma relação conflituosa com o seu filho, porque você não está sabendo ler a fase com que ele está passando na vida dele, né? Então, é a fase dele que você passou, né? Entenda, ele está passando por uma fase que você já passou, né? Da adolescência, da infância, ou não, né? Às vezes é da infância para a fase adulta, né? Às vezes você nem teve adolescência. Já já a gente entra nessa questão. Então, é necessário você se recordar que hoje, o que ele está passando na vida dele, você muitas vezes já passou. Só que você passou numa sociedade diferente da sociedade de hoje, né? Então hoje a gente vê, né, a questão do uso das telas, né, gritante, tem live inclusive sobre isso aqui no canal. A gente vê hoje, né, da opção de muitas pessoas, né, ou de não formar uma família, de não casar, ou de casar e não ter filhos, né, ou ter 1, 2 filhos. E na sua época, na sua sociedade, na sua geração, a maioria das pessoas casavam e tinham 2, 3 filhos, né? Então a nossa sociedade muda muito. Então é necessário você ter esse olhar, né?
a gente tem que parar com aquele olhar de julgamento, né? Então, meu filho, nossa, casou e me abandonou. Nossa, agora começou a trabalhar, tá viajando direto, é só o trabalho, às vezes não me dá atenção. Qual é a fase dele? Né? Será que não é uma fase que ele realmente precisa de mais atenção no trabalho? Será que não é uma fase que ele precisa de mais atenção no casamento, né? Afinal, às vezes acabou de casar, né? Ou então acabou de ter um filho, né? Ou acabou de se divorciar e tá precisando ficar um tempo. Eu chamo aqui os pais para uma reflexão, né? Meu filho tá aborrecente. O que será que ele está enfrentando, né? Será que ele está sofrendo uma situação de bullying na escola, né? Será que teve uma mudança de escola, ele está tentando se adaptar? Às vezes ele não quer se abrir com você, pai, mãe, né? Será que é uma orientação sexual que ele está se descobrindo, né? Às vezes ele não tem a liberdade, né, de falar isso dentro de casa. E às vezes ele até tem a liberdade, mas ele prefere falar com uma pessoa da mesma idade, que está passando por uma situação igual, né, da descoberta das amizades, né, porque quando a gente fala na questão da infância, né, as crianças têm muito aquela ligação com o pai, com a mãe, com a família, enfim, os tios, o avô, né, quem criou ali, quem tá criando. Depois, quando a criança começa a se descobrir o corpo, entrar na fase da adolescência, ela começa mais a se voltar para os seus pares, são seus amigos, a sua tribo, né, se distanciando um pouco, né, às vezes daquela relação familiar. Mas você pode falar, Paty, mas nem todo mundo é assim. Sim, depende da questão da cultura também, da questão da região, do país, né? Tem culturas que mantêm essa conexão muito com a família, independentemente se entra numa fase de adolescência ou não, né? Eu tô falando mais do Ocidente, né? Não tô falando, às vezes, de tribos indígenas, não tô falando de uma outra cultura, né? Mas mais da cultura ocidental, Brasil, que a gente tem percebido, né? Então, às vezes é uma fase, né? E o pai, ele tem que fazer essa reflexão, se conscientizar que existe uma fase. E eu não tô falando para ele não exercer, né, a parentalidade, lá, a questão de ser pai, né, daquele adolescente, daquela criança, filho pro resto da vida, mesmo que ele esteja adulto, que venha casar e tudo mais. Eu não tô falando pro pai não exercer, né, esse poder diretivo ali, enfim, parentalidade, ser pai, ser mãe, independentemente se o filho mora com ele ou saiu de casa ou casou, né, filho, como que você tá, exercer, né, esse papel de pai e mãe. Não estou falando isso, eu estou falando que você gera uma vida e que aquela vida, ela tem uma continuidade, né, então, as coisas, elas vão tomando um rumo, né? Elas vão se desenvolvendo. Às vezes você não optou por morar fora do país, morar fora do estado. E às vezes o seu filho é uma escolha pessoal de vida dele, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente também não invadir esse espaço da pessoa tomar as próprias decisões da sua vida, entende? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? O pai tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar diferenciado, né? E eu percebo muito dessas relações conflitantes, né, entre pais e filhos decorrentes disso, né? Não me dá mais atenção, agora fica o tempo todo dentro do quarto, ou vive lá com a mulher dele, ou com o marido e com os filhos, né? Quase nem vem aqui. A vida, ela toma algumas dimensões, ela toma alguns caminhos, né? Então, eu estou falando agora, nesse momento da live, com o pai, para ter esse olhar para com o filho. A gente já vai chegar na questão do filho. Então, é importante parar para raciocinar, né? Às vezes, filho, você não para em casa. Poxa, às vezes ele trabalha 12 horas, né? Nossa, trabalha demais, né? Então, assim, você viu o custo de vida, né, da sociedade? Você parou para pensar qual é o objetivo do seu filho? Às vezes ele está trabalhando demais porque ele tem uma meta, um objetivo de comprar um imóvel, de comprar um carro. Então, será que é possível fazer esse exercício mental, né, antes de julgar, antes de criticar, né? Será que
consegue fazer isso, né? Porque às vezes muito conflito é por conta disso, né? De às vezes não aceitar a forma de viver daquele filho, que é diferente da sua forma de viver, que foi diferente também, né? Então, não estou dizendo nos casos e situações que fazem mal e prejudicam a vida do seu filho. Não é isso, tá? Não estou dizendo nesses casos. Eu estou dizendo no caso que às vezes o seu filho tem uma orientação sexual diferente da sua, né? E você julga, né? Você não para refletir o quanto isso para ele também dentro dele já gera uma dificuldade, né? Uma dificuldade perante a família, uma dificuldade perante a sociedade. Então tem que fazer, né, essa reflexão, essa conscientização. Às vezes você não para pensar também, por exemplo, ele quer comprar um imóvel, né? Então quantas horas ele vai precisar trabalhar, né? Então existe sempre uma cobrança, né? E aí parece que por mais que o filho, né, tente fazer o melhor, tente ser o melhor, né? Ali um bom filho, vamos assim dizer, nunca é suficiente. Nunca é suficiente, né? Para o pai, para a mãe, nunca é, né? Nunca é. Então, por que cortou o cabelo, né? Por que tingiu dessa cor, né? Então a gente começa a perceber isso, né? Relações que vão sufocando, né? E vão gerando conflito. Filha, por que tingiu o cabelo de vermelho, de laranja, de azul, de rosa, né? Filha, por que tá estudando o dia inteiro, sábado, domingo, né? Às vezes ele tem uma prova, ele tem um objetivo, um concurso, né? Uma colocação melhor. Por que tá fazendo hora extra? Então tudo é motivo, né? Para criticar, para gerar uma relação conflituosa, né? Ai, filho, por que você vai casar com essa mulher? Sabe? Então, assim, a mulher te ofendeu, né? Perguntando para você que é pai e mãe, a mulher te ofendeu? Ela bate, te agride, bate no seu filho, agride, tá levando ele pro mau caminho? Ah, não, porque tá tirando ele um pouco de casa, mas se ele casar, ele vai sair de casa, né? Tende a sair, né? Casando, né? Apesar que hoje, às vezes, casa e continua morando com o pai, com a mãe, ou mora todo mundo junto numa casa, mas enfim, né? Vamos partir do geral aí, que é normal, né? Casar e sair de casa, da casa dos pais, enfim, morar com a pessoa que ele decidiu casar. Então, assim, tudo é motivo para gerar um conflito, para gerar um julgamento. Ai, eu quero fazer, suponhamos, tá? O homem, eu quero me dedicar à dança artística, né? Não, mas isso é coisa de mulher. Você não pode escolher uma faculdade de engenharia, Sabe por que tudo tem que ser julgado, né? Porque tudo tem que ser criticado, né? E isso gera essa relação conflituosa, né? Porque tudo é motivo de crítica, né? A roupa que sai, porque come tal coisa e não come a outra, sabe? Por que dorme até tarde e trabalha de madrugada, sabe? Então, isso é complicado, né? É complicado para o filho ter essa carga em cima, né? E aí, às vezes você fala, poxa, mas meu filho não vai pra frente. Sim, mas é muita carga, né? Tudo que a pessoa faz é errado, né? Por que não vai pra frente? É só xingamento, é só carga, é só crítica, né? É tanta crítica, é tanta ofensa, é tanto julgamento. É complicado, né? É complicado pra cima de um filho. E às vezes desde criança, né? Desde criança, aquela agenda, aquela cobrança, vai para a vida adolescência, né? É sempre crítica, é sempre conflito externo e depois interno, né? Na verdade, não. É externo e interno ao mesmo tempo, só que o interno aparece depois. Muitas vezes depois, né? Numa terapia, num psicólogo, em relações profissionais, como eu disse no começo da live, outras relações pessoais, né? Estoura, né? Porque chega numa hora que não aguenta mais, né? E literalmente estoura, né? Estoura. Às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa tem 50 anos, nunca tingiu o cabelo de vermelho, nunca fez uma tatuagem, agora com 50 anos resolveu fazer. Sim, porque às vezes depois de fazer terapia,
né? Psicanálise, ou às vezes nem precisou fazer psicanálise nem terapia. A pessoa, às vezes o pai faleceu, a mãe faleceu, então tirou às vezes aquele peso, sabe? Ah, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu posso assumir minha orientação sexual, agora eu posso tingir meu cabelo de vermelho, agora eu posso fazer uma tatuagem, entende? Porque ela não conseguia ser ela, sabe? Gente, desculpa, tem um barulho aqui de fundo. Ela não conseguia ser ela, né? Então, assim, isso é triste, isso é complicado, porque isso gera não só um conflito externo, mas um conflito interno, né? Porque lembrem-se, há filhos que quando o pai fala, faz isso, ele retruca. Ele fala, não vou fazer, né? Não quero fazer, eu vou pintar a unha de azul porque eu gosto azul. Então, tem filhos que ele retruca o pai, né? Ou ele finge que concorda com o pai e vai lá e faz do jeito dele. E às vezes sofre, né? Mesmo internamente, às vezes só aparece lá na frente. Mas tem filhos que não retrucam. Fazem exatamente tudo. Abaixam a cabeça para tudo. Só que eles vão colocando tudo dentro. E depois aquilo, bum, sai para fora. Né, sai para fora, às vezes num surto, às vezes N situações, né, às vezes a bebida se torna um escape, o uso, né, de uma substância se torna ilícita, se torna um escape, às vezes uma agressão se torna um escape, né, por conta disso, de tanto guardar aquilo e não se posicionar, né? Porque às vezes a gente fala, mas filho, por que você nunca se posicionou? Porque às vezes não é o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa não quer colocar aquilo para fora, ela tem medo de colocar, vai sentir culpa se ela colocar. Então, N coisas, entende, pai e mãe? Então, assim, isso gera uma relação conflitante com vocês, não só da forma externa, mas da forma interna, né? Da forma interna. E isso é muito doído, né? Isso é muito sofrido. Então, os pais, né? A gente está fazendo aqui uma reflexão, né? E tentando trazer isso, né? Na questão da conscientização. A primeira coisa, na hora que existe uma situação com o seu filho de conflito, você tem que parar e analisar isso que eu tô falando, né? E não, mas o filho da outra, o filho do outro, na minha época, o teu avô, a tua avó, o teu pai que passou por isso, teu irmão, a tua mãe, a tua cunhada, teu tio. Para, pai e mãe, não é assim. Não é assim. Sabe? Essa mania de querer comparar o incomparável, sabe? É comparar o incomparável. A gente tem que se comparar com a gente, o que a gente foi antes, o que a gente é hoje, se a gente melhorou ou não. Sabe? É um grande erro, eu já falei sobre isso, é um grande erro a gente querer se comparar a outras pessoas, né? A gente pode sim olhar uma pessoa ali e falar, olha, eu tenho um objetivo igual ao dele, eu quero chegar, mas não se comparar, você tá assim, tá vendo, olha ele. Não, cada um tem um contexto de vida diferente, cada um teve uma criação, tem uma história diferente. Mesmo nós tendo, né, na verdade, 3, 4 filhos, são criados, né, pelos pais, cada um vai ter um futuro, cada um tem uma história, mesmo tendo a mesma criação. E será que foi a mesma criação também? Né? Quando um filho seu nasceu e às vezes o outro nasceu depois de um ano, depois de meses, depois de anos, foi a mesma criação? Ou você alterou algumas coisas? Eu acho que com o primeiro eu errei nisso, com o segundo eu tentei melhorar isso, mas no segundo eu errei isso, que eu não errei com o primeiro. Será que foi exatamente igual, né? Até que ponto essa crença de falar, não, os dois foram criados da mesma forma, será? Às vezes a escola não foi a mesma, né? A sociedade não era a mesma, o contexto não era o mesmo, os filmes que você passava para os dois assistir não eram os mesmos, os livros para ler não eram os mesmos, a casa, o ambiente, às vezes o bairro não era o mesmo. Então, assim, a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? E aqui não é um julgamento meu, tá, pai e mãe? Não é isso.
É, eu tô trazendo isso pra gente começar a refletir, né? Porque às vezes a gente tem essa mania, né? Até, sei lá, é meio popular isso, né? Parece que até uma regra geral, né? Porque todo mundo, eu sempre dei o mesmo, eu sempre fiz tudo igual, né? A gente tem que parar com isso, né? Porque às vezes não foi assim, né? É claro que eu entendo sim que a gente faz aquilo que a gente pode, partindo do pressuposto que são pessoas normal, né? O homem mediano, entende? Não é o psicopata, não é o narcisista, não. Pais medianos, né? Procuram fazer o melhor com base na sua história, no seu contexto, daquilo que é o melhor, certo? Então é isso. Né? Eu sei que estão fazendo o melhor com as possibilidades que tem, no tempo que tem, nas condições que tem. Mas a vida é assim, a vida é sempre melhorar, né? Sempre refletir, sempre ver aquilo que a gente pode fazer diferente, né? Parar de insistir às vezes num formato que não tá tendo efeito, que não está funcionando. Eu falo pra ele que ele é burro, né? Tá, você fala pra ele que ele é burro desde quando ele não se conhece por gente. Você percebeu que as notas vão aumentar. Você vai continuar falando que ele é burro? Então você vai insistir em algo que você viu que não tá funcionando, né? E outra, falar que é burro, isso é uma forma de educar? Né? Foi a forma que meu pai me educou. Tá bom, mas você acha isso uma forma de educar? Você gostava de ser chamado de burro? Não. Então por que você tá chamando teu filho de burro? Sabe? Poxa, a gente não tem que melhorar, a gente não tem que evoluir nos nossos comportamentos? Ou não?